Tivoli é uma cidade italiana com 50 mil habitantes aproximadamente, localizada a 30 quilômetros de Roma, nas encostas do Monte Parnasso. As mais antigas estruturas arquitetônicas da cidade são suas muralhas defensivas, que datam do ano 380 a.C. Por isso, Tivoli se orgulha de ser mais antiga que a própria Roma. Segundo algumas lendas, as origens de Tivoli remontam ao ano 1215 a.C., quando teria sido fundada a Vila Latina de Tibur. Até os dias atuais, o acesso rodoviário que liga Tivoli a Roma se chama Via Tiburtina. Graças ao seu clima de montanha mais ameno no verão, durante a era republicana e imperial, a região de Tivoli foi a preferida por imperadores e respectivas cortes. Tivoli passou por alterações arquitetônicas radicais através dos tempos. Assim, não são muitos os vestígios da Tivoli antiga, também devido aos bombardeios de que foi alvo durante a Segunda Guerra Mundial. Uma foto mostrando em detalhes a fonte gregoriana é a cena que oferece a melhor ideia da Tivoli medieval, e o Tempio di Ercole Vincitore leva-nos a períodos pré-medievais. Entre os destaques de um período muito distante, sobraram os templos de Vesta e Sibila, erguidos no ponto mais alto da cidade, ou Acrópole. Foram construídos no século I a.C. e transformados na igreja de Santa Maria della Rotonda na Idade Média. Também a fortaleza denominada Rocca Pia é de 1461, construída pelo Papa Pio II como forma de subjugar a cidade, permanecendo como testemunho da época renascentista. A Rocca Pia foi erguida junto a um teatro romano e apresenta forma quadrangular, sustentada por torres em estilo romano. Entre as dezenas de belas igrejas, a de São Lourenço foi escolhida para ser a catedral da cidade. Entre as encostas da montanha Tiburtina e o Monte Sorá fica a Vila Gaudense, onde foi edificada a velha Tibur. Toda a região sempre foi rica em afloramentos de lençóis de água, o que permite a existência de belas fontes nas ruas e praças de Tivoli. Este conjunto, em uma das principais praças da cidade, homenageia Giuseppe Garibaldi, herói da unificação do Reino da Itália em 1861 e que por muito tempo viveu no Brasil, tendo lutado na Revolução Farroupilha, sendo por isso chamado de Herói de Dois Mundos. Entretanto, as duas maiores atrações de Tivoli são a Vila Adriana e a Vila d'Este. A Vila Adriana, a 5 quilômetros do centro da cidade, foi construída entre os anos 117 e 184 d.C. pelo imperador Adriano, como sua residência imperial fora de Roma.
é a mais importante e complexa vila da antiguidade romana, cujas ruínas chegaram aos dias atuais. Em Vila Adriana, encontramos um grande atestado do gênio arquitetônico dos tempos romanos, na cobertura de seus edifícios, que não seguia simetria rígida, ora seguindo, ora se esquivando e dominando a orografia natural do terreno. Quando Roma se tornou a maior potência econômica do Mediterrâneo e conquistou a Grécia, os romanos ficaram fascinados pelo luxo e beleza da arte grega e helenística. Seus imperadores passaram a viver em vilas imperiais. Augusto construiu a primeira, a Prima Porta, vizinha a Roma. Nero ergueu a Domus Áurea nas imediações do Coliseu. Domiciano criou uma magnífica residência em Castel Gandolfo e Zarbaldia. E o imperador Trajano criou a Via Trajano em Arquinasum. Em Vila Adriana, seu criador teve o objetivo de reproduzir os mais célebres locais da Grécia Antiga, como a Academia, o Liceu e os grandes templos. Uma visita às ruínas de Vila Adriana se inicia em uma ampla sala onde o visitante, através de uma bela maquete, tem uma vista panorâmica do que teria sido Vila Adriana há quase 2000 anos. Vila Adriana é um harmonioso conjunto de jardins e alamedas, pavilhões, palácios, teatros, templos e balneários, de inventividade sem precedentes, que se espalham por uma área de 500 acres. Na verdade, Vila Adriana foi um exemplo de palácio imperial da dinastia helenística imerso numa vegetação luxuriante e jardins paradisíacos. Por isso foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1999. Boa parte da estrutura arquitetônica de Vila Adriana ainda não foi claramente entendida por arqueólogos e historiadores, mesmo porque Adriano evitava o convencional, projetando obras e edifícios que fugiam completamente aos padrões da época. Uma das obras que mais chamam a atenção nas ruínas da Grande Vila é o Pestile, uma grande piscina circundada por pórticos duplos, ao que tudo indica para uso comum de todos os frequentadores de Vila Adriana. Ao lado do Pestile havia um alojamento para a criadagem, vigias e escravos, sendo dotado de uma viela calçada com pedras rústicas. O alojamento ou centro Camerelli se comunicava com o Pestile através de túneis subterrâneos. Por estes circulavam os escravos, evitando assim que fossem expostos aos convidados do imperador. Deixando o Pestile ou Grande Piscina pelo lado sul, encontramos um grande edifício com 3 pórticos ou exedre. Era o cetáceo ou sala de jantar, destinada a banquetes oficiais que ocorriam principalmente no verão. O cenáceo era ornamentado em mármore com muitas colunas e 3 fontes. Tinha 2 ambientes, um em forma quadrangular para a recepção dos convidados. O outro tinha forma circular e representava a sala onde eram servidos os banquetes. Segundo os escritos de Vitrúvio, o cenáceo era apenas um dos edifícios de função bem conhecida que consistia no domus ou residência privada do imperador Adriano. O estádio ninfeu, ao contrário do que se possa pensar, não se destinava à prática de qualquer esporte
sendo um espaço destinado a cultos. Tinha forma quadrangular e seu centro era dominado por um grande jardim, fechado e privado do palácio residencial. Era também chamado de peristilo. Em um plano inferior e na parte oriental do jardim-estádio, e com este ligado por um pórtico, se localizava o edifício pesqueira ou palácio de inverno. Na verdade, a pesqueira era uma grande piscina, dotada de sistema de aquecimento para uso no inverno. Estas bocas eram destinadas à saída do vapor para aquecimento. Este capricho associado à rica decoração do local faz crer que a pesqueira era de uso exclusivo do imperador. Os romanos sempre foram apaixonados por banhos, passando boa parte de seu tempo submersos em piscinas e banhos térmicos. Belas escravas ficavam disponíveis nestes ambientes, untando-lhes o corpo com óleo para evitar o ressecamento de suas peles. Assim, além do pescile e da pesqueira, faziam parte do palácio residencial de Adriano o pequeno e o grande balneário. O primeiro, com uma decoração suntuosa, era privativo do imperador e sua corte. O segundo era o balneário mais popular, frequentado por cidadãos de hierarquia inferior. A grande terma de Vila Adriana ainda continha o Hélio Caminos, um balneário aquecido pelo sol, cujos raios entravam por um óculo, um grande orifício na cobertura do prédio. O pavilhão Pretório, que se localizava próximo aos dois balneários, era muito semelhante ao Centro Camerelli, o que leva à dedução de que se tratava de outro espaço destinado à permanência da criadagem, provavelmente os seguranças da corte. A Sala das Pilastras Dóricas era, na verdade, uma basílica onde se tratava de assuntos legais. Era um amplo salão quadrangular e recebia tal denominação por apresentar muitas colunas ou pilastras com base e capitel em estilo dórico. A Praça Douro era um espaço destinado a grandes ocasiões e, pela decoração e mosaicos de que era revestida, se tratava de uma das áreas mais luxuosas da vila. Sua entrada principal era dotada de um magnífico pórtico sustentado por um conjunto de 8 colunas. Vila Adriana também reservava um pavilhão especial para o recebimento de hóspedes. Era a Hospitália, dotada de um conjunto de quartos cujos pisos eram revestidos de curiosas cerâmicas em preto e branco, formando delicadas figuras geométricas e rosáceas. Todos os dormitórios davam saída para um pátio central, onde os hóspedes se conheciam e se estabelecia o diálogo. Próximo ao edifício dos hóspedes se localizava a grande biblioteca grega, a qual era dominada por uma elevada torre em uma de suas entradas laterais. A biblioteca possuía ainda uma ampla sala circular, a Sala dos Filósofos. Suas paredes mostram nichos um dia ornamentados com belas estátuas de filósofos e de figuras da mitologia grega.
Estas foram removidas como parte do grande processo de pilhagem de que foi vítima Vila Adriana durante quase 2 milênios. Pelas alamedas laterais caminhavam seus frequentadores, absortos em suas leituras, à semelhança da escola peripatética de Aristóteles. A mais suntuosa estrutura de Vila Adriana, entretanto, é o Canopus, constituindo-se no mais reconhecido cartão postal de toda a região de Tivoli. O Canopus consistia de um lago ou piscina ao norte de Vila Adriana. Seu nome é uma referência ao canal que ligava as cidades egípcias de Canopus, no delta do rio Nilo, hoje submersa, a Alexandria, que se tornou famosa por possuir o Templo de Serapis. Em Vila Adriana, o Templo de Serapis corresponde ao edifício que fecha a extremidade norte do lago. Este templo era decorado por nichos e piso revestido por cerâmicas, formando belos painéis. Segundo alguns arqueólogos, o Canopus foi dotado de leitos para convidados ilustres, mantendo também uma sala de jantar ao ar livre. Na outra extremidade do Canopus, colunas sustentavam pérgolas intercaladas em segmentos retos e em arcos, que recobrem estátuas dos deuses gregos Marte, Minerva e Mercúrio. Lateralmente, outras estátuas simbolizam as cariátides, mulheres belas e jovens vestidas com túnicas e que serviam como colunas para a sustentação do pórtico do templo de Erechtheion na Acrópole Antiga de Atenas. Por todos esses fatos, pode-se dizer que Vila Adriana é um pedaço da Grécia na Itália. Nos dias atuais, entretanto, a maior atração turística de Tivoli é a Vila d'Este. No fundo de um belo palácio em estilo barroco, há um ambiente paradisíaco, considerado a obra-prima dos jardins italianos. Por isso, também foi incluído pela Unesco como Patrimônio Universal da Humanidade. O jardim é enriquecido por uma impressionante concentração de chafarizes, fontes, grutas e cascatas, distribuídos numa área aproximada de 2 quadras. Ruelas, alamedas e longas escadarias no meio de rica e bem tratada vegetação se harmonizam com todo o conjunto aquático, formando o mais famoso jardim em estilo maneirista e barroco da Itália. O Grande Jardim foi construído a partir de 1560 pelo cardeal Hipólito d'Este, filho de Lucrécia Borgia, e que por 5 vezes tentou se eleger papa. Não tendo conseguido seu intento no papado, como prêmio de consolação, foi nomeado governador de Tivoli. A visita à Vila d'Este é dividida em 2 partes com atrações diversas. A primeira é caracterizada por uma impressionante coleção de obras de arte, pinturas, afrescos e esculturas, no interior do que foi um dia o convento beneditino de Santa Maria Maggiore. Seu idealizador, o cardeal Hipólito d'Este, encarregou o arquiteto, escultor e pintor Pirro Ligório de dar ao convento feições palacianas. E no fundo do palácio, Hipólito e Ligório projetaram uma obra viva que havia de se transformar no capo-lavoro dos jardins italianos. Com isso, pretendiam reviver a magnificência de Vila Adriana em seu apogeu. Muitos objetos de artes e principalmente estátuas de mármore foram trazidos de Vila Adriana para dar mais autenticidade ao projeto de Ligório. A visita ao palácio atualmente é iniciada pela própria igreja de Santa Maria Maggiore, relativamente simples para a grandiosidade do palácio. A
À sua frente, diariamente se aglomeram visitantes de toda parte do mundo. Na parede lateral contígua à referida igreja e que faz parte de um primeiro pátio, se destaca a Fonte de Vênus, considerada não a mais bela, porém a mais expressiva do palácio. Nesta fonte, a menina deusa não representa o amor carnal e a luxúria, porém personifica a natureza regeneradora e o amor universal. Recostada e dormente, percebe-se em sua face o sonho simbólico que desvenda os segredos do jardim. No interior do palácio, o primeiro contato com incríveis obras de arte é a capela, onde o cardeal se retirava para suas orações. Os afrescos criados por Frederico Succari representam profetas, as sibilas, episódios da vida da Virgem e o Deus Pai, ladeado por um grupo de anjos músicos. Um grande espaço do palácio exibe belíssimas telas de Galindo sobre a paixão de Cristo. Pôncio Pilatos apresenta Jesus à multidão, dizendo: Ecce homo. Cabe a João Evangelista narrar o acontecimento. O Filho de Deus é apresentado como uma vítima indefesa, sangrando e subjugado pelos ferimentos. É ridicularizado com artefatos reais feitos de materiais pobres, como um manto de tecido, um cetro de madeira e uma coroa de espinhos. O sofrimento e a dor, profundamente humanos de Cristo flagelado, unidos à sua humilde aceitação do próprio destino, como bode expiatório dos pecados da humanidade, confirmam o dogma da dupla natureza de homem e Deus. Este homo representa a manifestação do sacrifício do Filho de Deus, mas também da injustiça e sofrimento dos humildes. O último quadro deste espaço mostra sua autora, a pintora contemporânea sérvia Marina Abramović, sentada sobre um amontoado de ossos, lavando-os e polindo-os. Com isto, a artista pretende denunciar as atrocidades da guerra na ex-Iugoslávia. Seus gestos referem-se também à limpeza étnica ali ocorrida, simbolizando um rito de purificação ética nas repúblicas provenientes da ex-Iugoslávia. A limpeza dos ossos é uma tentativa simbólica de mostrar os pecados cometidos por aqueles povos durante a guerra e as dores geradas por aqueles conflitos. Na série de apartamentos seguintes, os afrescos refletem episódios da história sagrada e das origens legendárias da vila de Tibur. Nesta sala, os afrescos de Livio Agreste se desenvolvem entre a água, a terra e o céu, e evoca os milagres da vida consagradas ao triunfo e ao renascer contínuo da natureza. Na abóbada, o Deus Pai aceita o sacrifício de Noé, que sanciona seu pacto com a humanidade. Apresenta também a batalha dos 3 gregos que fundaram a antiga Tibur e outros episódios da fundação e edificação da cidade. Entre os combatentes, a figura mitológica de Hércules, herói da fundação de Tibur e patrono da família d'Este. Na abóbada, um banho no rio Aniene, cujas águas rolam nas fontes de Vila d'Este. Na parede contígua aparece Hércules, ajoelhado, enfrentando um grupo de homens armados. O episódio está relacionado com o sequestro dos adeptos de Gerion, o 10º trabalho de Hércules, o herói. As paredes laterais do salão são decoradas com afrescos de 1765 e mostram imagens de Tibur daquela época. A seguir, o visitante tem acesso ao apartamento das Fontes. Foi o primeiro a ser decorado a partir de 1765. Era destinado aos banquetes da família d'Este para sua corte de poetas e escritores e traz representações em miniatura de 2 fontes do jardim,
a fonte do órgão e a fonte de Lovato, esta destacando em seu quadro inferior o vale onde foi construída a cidade, com os templos de Vesta e Sibila na Acrópole de Tivoli. Os afrescos de parede foram restaurados em 1949 e faziam parte de uma ficção cênica. Ao redor de uma sequência de colunas compostas do pátio, recria a arquitetura ilusionista de uma loja aberta para a paisagem e decorada com festões de frutas, flores e vegetais. As amplas vistas em perspectiva devolvem a visão simultânea do território tiburtino e das suntuosas residências tiburtinas do cardeal. Na sala dedicada a Hércules, o herói de Tivoli e progenitor dos Estes, as decorações pictóricas foram realizadas em 1565 e 1566 por 6 assistentes de Girolamo Munziano. No centro das paredes estão enquadradas as cenas paisagísticas desenhadas por Munziano com ruínas e arquitetura rústica. Na parte inferior da abóbada, os 12 trabalhos de Hércules, retirados de sua genealogia, representam as famosas provas de que Hércules teve de se superar para ser aceito entre os deuses. Em cada parede se distingue o trabalho em um painel colocado em uma paisagem e 2 trabalhos altos nas laterais contra o fundo grotesco. O afresco no centro da abóbada representa o epílogo do mito, a apoteose de Hércules na assembleia das 12 principais divindades do Olimpo, graças aos seus trabalhos, é retratada por trás com a pele do leão da Nemeia nas costas e os braços apoiados no clube. A referência a Hércules, conquistador das maçãs douradas de Hespérides, constitui um elemento forte e constante na iconografia decorativa da vila e do jardim. Deixando o palácio, ou vila como chamam os locais, o visitante tem acesso a um grande terraço com 200 metros de comprimento, denominado Vialone, com vista panorâmica para os jardins e para o além do campo. Os cardeais usavam o espaço para a queima de fogos de artifício, jogos, espetáculos e festas. Ele era originalmente protegido por 2 fileiras de olmos, exceto no espaço diretamente em frente à vila, deixado vazio para preservar a vista. O terraço é encerrado numa das extremidades pela Fonte da Europa e na outra por uma imensa lógia e miradouro em forma de arco triunfal, denominado cenáculo. No centro do Vialone está uma loja maior em 2 pisos, principal saída do palácio para os jardins. De ambas as lojas se tem vistas panorâmicas extasiantes da cidade e das montanhas circundantes, a partir de um balcão à frente da loja. Do mesmo balcão sai o traçado para o eixo vertical do jardim, dotado de várias fontes. A ideia básica da construção do jardim em uma encosta era de reproduzir as montanhas da Tibur antiga, perfuradas por correntes internas de água e que voltavam a brotar do solo, formando muitas cascatas. Estas e parte do rio Aniene alimentam todo o conjunto aquático dos jardins de Vila d'Este, chegando a Tivoli através de um aqueduto construído em 1561. Através de uma extraordinária máquina hidráulica formada por galerias, tubos, depósitos e sifões, o cardeal recuperava uma tradição dos aquedutos romanos que traziam a água para Roma e vilas circunvizinhas. Desta forma, chega aos jardins um enorme caudal de água calculada em mais de 1000 litros por segundo. Este é o único jardim do mundo animado por uma imensa variedade de fontes em forma de grutas e ninféus, de teatros de água, cascatas, sons e músicas hidráulicas.
Todos estes elementos constituem os pontos de uma extraordinária visão cosmogônica de águas, ninfas e da alma secreta do jardim. Enquanto a Vila d'Este pode ser definida como o grande teatro da natureza, do mito e da história, a fonte de Tivoli ou Fontana de Lovato se apresenta ao mesmo tempo como teatro, monte sagrado e lutas sagradas. A Fontana de Lovato cai em cascata em sua bacia em forma de ovo, uma piscina situada contra um ninfeu rústico. As 3 grutas escavadas na Fontana de Lovato albergam as estátuas sagradas dos rios Herculano, Aniene e da Sibila Tiburtina. A presença das ninfas e ninfeus evoca a união da água e da música em grande harmonia. A montanha artificial evoca o Monte Parnasso, templo das musas, e o Monte Licon, dominado pela figura de Pégasus, o cavalo alado caindo de uma rocha, renascendo em uma fonte. Uma extensa alameda liga a Fontana de Lovato numa extremidade à Fonte de Roma na outra, e se constitui em uma das maiores riquezas do grande jardim, a Alameda das 100 Fontes. Esta é ladeada por 3 canais superpostos, os quais representam os rios da região de Tivoli e juntos proporcionam a viagem da ninfa Leucodeia arrastada através das águas do rio Tibre até a cidade de Roma. Na Alameda das 100 Fontes, do canal superior a água brota de uma série de pequenas barcas que se alternam com obeliscos, flores de lis e águias, os símbolos da família d'Este. Daí a água cai para o canal intermediário e finalmente, na última fila, de onde brota de mascarões de animais que decoram a ampla frente das 100 Fontes. A fonte da Rometa, ou Pequena Roma, projetada por Ligório, aponta em direção à cidade de Roma. No primeiro plano aparece o rio Tibre, sobre o qual flutua a ilha Tiberina, representada por uma embarcação, tendo como obelisco um mastro. Sobre o cenário se erguem as estátuas da Roma vitoriosa e da loba, alimentando os gêmeos Rômulo e Remo, fundadores da cidade eterna. Ao lado, suas águas em forma de cascatas são dominadas pelas estátuas do Aniene e do Tibre. A Fonte dos Dragões está localizada no eixo vertical central do jardim, alinhado com a vila, no cenário do jardim original, que contém 4 dragões esculpidos, que jorram água de suas bocas, enquanto uma poderosa fonte central lança uma enorme coluna de água verticalmente, visível de todo o jardim. Infelizmente, se perderam os efeitos sonoros dos violentos jatos de água disparados da boca dos dragões. Sua sonoridade lembrava um conjunto de ataúdes quebrados de vez em quando por estrondos semelhantes a tiros de canhão, de modo a representar uma batalha entre água, ar e fogo. A fonte do órgão era chamada a fonte do dilúvio em virtude da quantidade e do vigor dos jatos que dela brotavam. Nela se pretendia representar os ruídos de muitos animais e os sons de todos os instrumentos, tanto bélicos como musicais. Ainda hoje apresenta acordes musicais de um órgão em horários pré-estabelecidos. O grande espetáculo sonoro evoca o mito de Tifon, figura que representava a força diabólica do vento, das tormentas, do fogo celeste e dos raios, e do fogo terrestre dos vulcões, e que personificavam os elementos divinos de um novo caos. A despeito de todo o seu vigor, Tifon acaba sendo derrotado pelas forças positivas da natureza, personificadas por Diana de Éfeso, na outra extremidade do jardim. Esta é uma figura feminina com vários seios, que simboliza a deusa da fertilidade e a força reprodutora da mãe natureza.
Abaixo da Fonte do Dragão, em 1661, Gian Lorenzo Bernini, um dos ícones do barroco italiano, projetou uma cascata, na qual a água parece se precipitar do topo de um contraforte rochoso, caindo sobre um anfiteatro com várias figuras mitológicas. A cascata é também uma alusão ao rio Ariene e à montanha sobre a qual Tivoli foi edificada numa grande cenografia aquática. Por esta criação grandiosa de seu gênio artístico, Bernini abriu o caminho para as grandes experimentações dos jardins paisagísticos. Bernini projetou a cascata para produzir um som estrondoso de água caindo. A cascata de Bernini foi reproduzida em pinturas e gravuras e foi imitada em outros jardins da Itália e em lugares distantes, como na Dinamarca e na Inglaterra. Infelizmente, a cascata foi totalmente negligenciada por 2 séculos, seca, em ruínas e coberta pela vegetação. Na década de 1930, o arquiteto Attilio Rossi criou o chafariz atual, aproveitando o que restou da cascata de Bernini. Contra as paredes das grutas da Sibila, ele construiu piscinas retangulares com poderosos jatos d'água. Os 3 tanques de peixes, ou pesqueira, se iniciam no jardim da Fonte de Netuno. Serviam originalmente para fornecer peixe fresco, patos e cisnes para a mesa do cardeal. E também, no plano de Pirro Ligório, destinavam a se conectar 2 fontes, a Fonte do Órgão e a Fonte dos Mares, no lado oposto. Na Vila d'Este, o espetáculo das águas varia com as horas, com os meses e com as estações do ano. Nas fontes, dos jogos d'água projetados por todos os cantos do jardim, nos reservatórios, nas pesqueiras e nos distintos artifícios, encontramos todos os elementos de uma infinita representação aquática. Águas especulares ou águas encrespadas pela ação das brisas e ventos, ou das quedas das cascatas. Água idílica, água virginal, água heróica e até erótica, capaz de alterar o semblante, o espírito e a alma do extasiado espectador. Água milagrosa, elemento principal da vida, que diariamente promove todas as metamorfoses da Santa Mãe Natureza.